me desculpa, se você sai de casa pra comer no restaurante caro, chega lá e pede alguma coisa com frango, você é burro pra caralho. Você pede coisas com frango no restaurante? Há muito tempo eu tinha lido um artigo, eu ia usar como base num dos vídeos aqui do Colunas Tortas, mas daí eu percebi que o assunto não caberia. Ele ficou na minha cabeça e eu vi esse vídeo, eu acho que é um bom gancho pra gente falar sobre uma coisinha. Eu queria usar como base o artigo Obesidade e Pobreza, o Aparente Paradoxo, um estudo com mulheres da favela da Rocinha, Rio de Janeiro. Esse artigo é da Vanessa Ferreira e também é da Rosana Magalhães. O que elas fizeram? Elas foram até o Centro Municipal de Saúde da Gávea e elas começaram a entrevistar 12 mulheres que eram obesas e que moravam na Rocinha. Para participar dessas entrevistas, a pessoa tinha que ser diagnosticada com obesidade e tinha que atender certos critérios socioeconômicos, né? Que o grande ponto do artigo é falar sobre obesidade e pobreza. E o primeiro dado interessante é que a maioria dessas mulheres não eram do Rio de Janeiro, elas eram migrantes internas do Nordeste. E elas diziam que antes de ir para o Rio de Janeiro, elas comiam aquilo que a terra poderia dar no roçado. E o que a terra poderia dar no roçado? E elas descrevem o seguinte: abóbora, batata, inhame, feijão, milho, mandioca, para fazer diferentes coisas com esses alimentos. Perceba, anota isso. Indo para o Rio de Janeiro, a vida não ficou mais fácil, né? A quantidade de trabalho, jornada dupla de trabalho mesmo, continuou e continua. O lance é que agora a dinâmica alimentar se modificou, porque todo o alimento precisa ser comprado e sempre com dinheiro à vista, o que sinaliza que essas mulheres não têm acesso a crédito. A alimentação dessas 12 entrevistadas eram alimentações que, tirando o almoço, elas não eram tão habituais, não eram tão padronizadas. Mas no almoço você tinha um padrão, que é o trinômio: arroz, feijão e carne. E a carne, impreterivelmente, era frango. Muitas vezes farinha e macarrão também eram adicionados como complemento e é citado em alguns momentos abóbora e batata, apesar de nenhuma leguminosa. Quando são perguntadas diretamente sobre o consumo de verduras e leguminosas, elas dizem mais ou menos assim, ó: legumes eu não ligo muito, fecha aspas, abre aspas para outra fala. Às vezes eu como uma fruta, mas é raro, fecha aspas, e abre aspas para a terceira fala. Verdura é muito difícil de se consumir. Nas entrevistas, elas relacionam isso com o alto custo dos alimentos. Entre aspas aqui, né? A gente tem vontade de comer, mas não pode, o dinheiro não dá. Fecha aspas, né? Abre aspas de novo, a gente vê essas coisas e não pode comprar. Acho que tem uma outra coisa também, né? O preço, ele é muito caro para a função desempenhada do alimento, né? Afinal de contas, a couve, na nossa cultura, a couve não é um alimento que dá sustância, por exemplo. Aí você vai gastar R$2 no maço de couve, quando você poderia completar esses R$2 em batata, arroz, feijão, meio que assim, né? Eu colocaria dessa maneira. Há um gosto por fritura que é muito citado também. Batata frita, polenta, frango frito, carne de porco frita, são as coisas mais citadas. E tem alimentos preferidos que geralmente são carnes ricas em gordura, como carne de porco, feijoada e a carne seca. E ao mesmo tempo, na entrevista, há uma projeção idealizada de o que seria uma alimentação do rico, que envolveria frutas, queijo, iogurte, peixe, carne vermelha. E para fechar as entrevistas, né, o que elas estão dizendo é que o que elas conseguem, a relação que elas conseguem ter com a comida é daquilo que serve para fazer o corpo sobreviver, ponto final. O que evidentemente fica claro é que existem outros alimentos citados por essas mulheres que não fazem o corpo sobreviver meramente. São aqueles os preferidos, né, tudo mais. Existe uma dimensão que ela está para além da sobrevivência na alimentação. É errado dizer que uma pessoa, por ser pobre, não consegue entrar culturalmente na esfera da alimentação, né? Que a parte cultural da alimentação não está com ela. Todo mundo é gente, todo mundo é cultural. O que acontece é que quando a gente vai verbalizar a maneira como a gente lida com os diferentes aspectos culturais, principalmente relacionado à alimentação, quando a gente vai verbalizar isso, a gente acaba falando daquilo que meio que faz com que o nosso cotidiano tenha comida nele. E no caso delas, pessoas da Rocinha, com pouquíssima grana, o que faz parte é a alimentação que sustenta, que é arroz e feijão principalmente. As outras comidas não podem ser compradas, mas é compreensível que há um aspecto que está muito para além da sobrevivência ao se perceber a existência das outras comidas. E o que é muito legal também é que não tem nenhum olhar de desdém, né? Não é como se fosse frescura comer algo gostoso. Pelo contrário, a relação é muito sincera.
esse algo gostoso eu não vou poder comprar porque eu não tenho grana. É isso. E aqui chega numa parte muito interessante, que quando elas são perguntadas acerca do consumo de ultraprocessados, olha essas respostas, que coisa maravilhosa, né? Uma diz assim, ó, a comida da roça não tinha remédio, uma fala, né? Que é tipo assim, você mete um monte de hormônio no frango, etc, etc. Era tudo natural, tudo fresco, ela termina de dizer. A outra fala, enlatado eu acho horrível, eu não gosto muito de latado, acho que não faz bem. E quando é industrializado, uma terceira resposta é, essas coisas industrializadas eu não compro, você não sabe onde foi feito. Refrigerante eu não gosto, porque eu acho que não faz bem. Isso, é claro, excluindo os alimentos que são diet, e esses são percebidos de uma maneira positiva. E aqui chega na parte que eu acho que é mais interessante, né, das entrevistas, que é quando, ao ser questionado sobre o corpo mesmo, a relação que tem com o corpo, é perceptível que ter um corpo gordo e a maneira como se percebe no corpo gordo tem pouco a ver com estética, tem a ver com performance. O corpo magro parece ser aquele que faz as coisas de um jeito mais ágil. Uma entrevistada chega a dizer, você magra faz as coisas rápido, gordo não, cansa. Mas ao mesmo tempo também aparece uma outra coisa, que é a seguinte fala, perder peso é ficar magra, é ficar doente sem comida. Percebe que interessante? É uma dimensão da relação com o próprio corpo e com o mundo exterior, e logo em seguida o que aparece é uma percepção relacionada a aquilo que faz ficar magra, que tem um valor cultural que é a privação, e que é um valor cultural horrível para quem está em privação. E aqui a gente chega na conclusão deste pedacinho do artigo que eu tô lendo, né, que eu tô usando para falar com vocês, que é o seguinte, ó, essa maneira de se perceber o próprio corpo em relação aos alimentos acaba demonstrando que se vê o próprio corpo como um corpo do trabalho, como um corpo que precisa ser útil, utilitário, apto a uma execução do trabalho. Michel Foucault fala de sociedade disciplinar, corpos dóceis e como que o poder marca nosso corpo. E talvez nessas falas a gente percebe como que na marcação do poder em cima do corpo, que nos disciplina para o trabalho o tempo todo, desde sempre, a nossa própria percepção sobre o corpo pode muitas vezes, e muitas vezes de fato é relacionada à possibilidade de executar um trabalho. Isso não é um problema individual, né? Não é um problema individual da concepção dessas entrevistadas. Isso é um fenômeno social. A gente vive num mundo que tende a fazer com que a nossa relação com o nosso corpo, muitas vezes, seja uma relação relacionada ao trabalho. Uma relação centrada no trabalho, aliás. E é nesse momento que o corpo se perde, é nesse momento que as multiplicidades de coisas que se pode ter em relação ao corpo acaba se perdendo. A gente vive num sistema que faz com que o nosso corpo seja só, unicamente, ferramenta de trabalho. Tudo bem?